Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Galera, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem, Renata? Esperar só mais um pouquinho só, enquanto o pessoal vai entrando aí, tá bom? Rapidão. Bom dia, professor. Bom dia, David, tudo bem? Bom dia, Ana. Bom dia, Pro. Bom, galera, é o seguinte, ó. Inicialmente, um bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem, legais, tranquilos, de boa. A gente vai continuar, a gente hoje vai finalizar os Estados Unidos, vai começar a América Latina, né, América do Sul, e, enfim, é basicamente isso, tá? Cara, é o seguinte, ó. Se vocês bem se lembram, a gente, na aula passada, a gente estava discutindo sobre os Estados Unidos, finalizando lá o nosso papo, né? Discutindo sobre as questões geopolíticas e tal. E eu falei para vocês sobre a nossa era Bush, perdão, em que, basicamente, o mais importante foi a doutrina Bush que ele criou, consequente da intervenção da Al-Qaeda. Então, lembra que ele criou a doutrina Bush, dividiu o mundo em eixo do bem e em eixo do mal, e segundo os princípios americanos, quem fizesse que era parte do eixo do mal poderia ser invadido a qualquer momento. Ele fez isso? Invadiu alguém? Sim, ele invadiu o Bush, né? Invadiu em 2001 o Afeganistão, com a prerrogativa de tirar o Talibã do poder, aquele mesmo Talibã que o Trump está negociando hoje, tá bom? Esse é um ponto bem importante. E invadiu em 2003 o Iraque, com a suposta intenção de tirar o Saddam Hussein do poder. Cara, depois que ele invadiu o Iraque, começou uma guerra civil no país. Olha isso, né? Uma guerra civil entre sunitas e xiitas. E os sunitas mais oprimidos, que estavam sendo pior tratados pelos xiitas, que são a grande maioria, alguns sunitas ali, eles vão ser uma dissidência mais violenta da Al-Qaeda, e vai surgir quem? Ele mesmo, o Estado Islâmico. Ou seja, a gente não pode esquecer que o surgimento do Estado Islâmico, esse mesmo, terrorismo, tá, essas coisas, ele é uma consequência da intervenção norte-americana no Iraque. Por quê? Porque os sunitas foram tão oprimidos que de um grupo mais radical, mais pé da vida, né, com a intervenção americana, vai surgir um braço mais, imagina, eles são mais violentos que a Al-Qaeda. A Al-Qaeda acha eles muito radicais, tá? Então, o braço mais violento ali da Al-Qaeda, que é o Estado Islâmico, ou ISIS, né? Islamic State of Iraq and Syria, ó, tá? Então, isso foi o mais importante da era Bush.
Galera, convenhamos que ele também teve que lidar com a crise de 2008, tá? Essa crise de 2008 foi extremamente pesada e fez com que uma crise econômica muito grande tirasse os republicanos do poder. Prevejo coincidências, já vamos falar isso na aula de hoje, tá? Mas uma crise econômica muito grave está tirando a popularidade de um governo republicano, e aí vem o Obama. O Obama vem, tá? E dentre outras medidas, adota o Obamacare, faz algumas políticas, galera, de tentar aproxima com o Irã, aproxima com Cuba, tal, mas, geopoliticamente, o cara ele é visto como um presidente fraco, como um presidente bananão, vai, parafraseando aqui o Caio Ribeiro, né? Você costuma falar, o presidente bananão. Um cara que, galera, de verdade, o povo americano, ele vê o seu presidente quase como se fosse assim, um representante da geopolítica internacional. Então, grande parte dos conflitos geopolíticos, o presidente tem que dar o seu parecer. A gente vai ver. Espero que veja, né, que os debates continuem acontecendo, porque eu adoro o debate americano, acho muito legal, porque eles se sentem os donos do mundo, assim. A gente vai ver, galera, nos debates entre Joe Biden e Trump, questões sendo colocadas, como, por exemplo, o que você pensa da questão palestina? O que você acha da questão das Coreias? O que você acha da intervenção da Rússia na Ucrânia? A relação com a União Europeia, percebe? Então, eles discutem muito questões geopolíticas internacionais. O presidente americano, ele tem esse caráter, até porque é um país muito federalista, né? Então, localmente, os governadores são muito importantes. Internacionalmente, o presidente ele fala muito mais alto, tá bom? E aí, o Obama faz um pacote de recuperação econômica de 800 bilhões de dólares para sair da crise e tal, que, aliás, lembra que eu falei para vocês, isso até coloca em xeque o papel do Estado. Por quê? Porque o Estado, na crise de 2008, o que ele fez? Ele pegou dinheiro dos impostos, que proporcionalmente são os mais pobres que pagam, para sustentar as maiores empresas, bancos, montadoras, tudo tal. Em 2017, a gente tem a eleição do Trump e começa a era Trump. E foi baseado praticamente em duas modalidades, em duas premissas, a campanha dele. America First, ou seja, vou primeiro pensar nos interesses americanos para depois pensar nos interesses de outros países. E Let's Make America Great Again. Ou seja, vamos fazer a América grande de novo. Grande no quê, professor? Grande nas questões geopolíticas. Se eu não me engano, esse aqui eu já falei para vocês na aula passada, não falei? Só confirma para mim, galera. Sim. Né? Então, ó, ele foi... Uma primeira premissa que ele fez é o Let's Make America Great Again. Então, basicamente, nas questões geopolíticas, na questão das Coreias, na questão da Ucrânia, na Coreia do Norte, por exemplo, na questão do Estado Islâmico, no Irã. Ou seja, os Estados Unidos sempre interferindo nessas questões geopolíticas internacionais. E, galera, convenhamos que ele forçou a barra ali, tá? Let's Make America Great Again. Isso é muito mais da questão geopolítica. America First... seria a premissa de vamos primeiro pensar nos interesses econômicos. Interesses econômicos dos Estados Unidos. Por quê, galera? Uma das coisas que impacta muito a economia americana, os Estados Unidos, de maneira geral, vocês sabiam que ele tem uma balança comercial negativa? Isso aqui que é balança comercial. É o tanto que você exporta menos o tanto que você importa. Ou seja, se a gente for fazer o saldo do tanto que os Estados Unidos ganha ou perde economicamente, os Estados Unidos perdem muito nas suas relações comerciais. Principalmente com quem? Com a China. Tá? O saldo devedor com a China é de mais ou menos 700 bilhões de dólares por ano. É muita coisa. É como se ele perdesse, metade de um PIB do Brasil por ano. Só com só com a China, fora os outros países. Então, esse America First seria tentar diminuir, pelo menos, a balança comercial. Tentar melhorar a balança comercial. Tentar não deixá-la tão deficitária. Professor, tem uma dúvida. Se os Estados Unidos ele tem uma balança comercial tão desfavorável, como que eles são tão ricos? Pergunta boa, né? Nossa, isso é verdade. Se eles estão sempre perdendo dinheiro nas relações comerciais,
Como que eles são tão ricos? E aí, galera, eu já até cito para vocês, ó, muito cuidado porque balança comercial, nem sei em que época vocês estão em história do Brasil. Talvez já tenham passado, né, pelo período colonial, acho eu. E aí, não sei se é o Bruno ou a Gisele que dá a história do Brasil para vocês. Acho que é o Bruno, né? Não, Gisele, né? Gisele. É o Bruno. É o Bruno, tá bom. Então, o Bruno, galera, deve ter comentado com vocês que durante o período mercantilista, o ponto essencial para você entender a economia de um país é ver a balança comercial dele. Pô, beleza, concordo. Hoje em dia, a balança comercial, ela é desprezível? Claro que não, galera. Mas ela não é o ponto mais importante. Então, países desenvolvidos geralmente têm uma balança comercial desfavorável e mesmo assim ganham dinheiro. Nossa, professor, mas como que eles ganham dinheiro? Vou pensar no caso americano. Os Estados Unidos, ele tem transnacionais espalhadas pelo mundo inteiro. É Ford, é GM, é Chrysler, é McDonald's, é Burger King, é Nike, enfim, galera. Tem transnacionais espalhadas pelo mundo inteiro. Essas transnacionais vendem nos países locais e repassam parte do dinheiro, a maior parte, aliás, para a sede que é nos Estados Unidos. Isso entra na balança comercial? Não entra. Mas é dinheiro que os Estados Unidos está ganhando. Os Estados Unidos, ele exporta tecnologia, ele aluga patentes, ou seja, brinca muito, ganha muito dinheiro com a questão de tecnologia. Isso entra na balança comercial? Não, mas é dinheiro que os norte-americanos estão ganhando. Investimento em bolsa de valores, comprar dívida de outros países, fazer empréstimos, isso entra na balança comercial? Não, mas é dinheiro que os norte-americanos estão ganhando. Então, percebe? Hoje em dia, claro que é bom você ter uma balança comercial favorável, né? Quanto melhor, melhor, claro. Quanto mais favorável, melhor. Mas ter uma balança comercial não é fator definitivo para um país ser desenvolvido, não. Para um país ser rico, não. A gente pode pensar no exemplo contrário. O Brasil. O Brasil é um país que tem uma balança comercial muito favorável. E, aliás, é bem possível, por exemplo, que com o dólar chegando a R$6, logo menos, hein, galera? Tá? Logo menos. Chegando a R$6, a nossa balança comercial fica ainda mais favorável. Professor, por quê? Porque com um dólar a R$6, os nossos produtos ficam muito baratos. Então, a gente vai conseguir exportar um monte de coisa. Exporta soja, exporta café, enfim, exporta um monte de coisa a um preço bem baratinho para os investidores estrangeiros. Pô, legal, aumenta a nossa balança comercial. E como está muito caro o dólar, a gente vai importar cada vez menos. Então, a nossa balança comercial, nas alturas. Isso quer dizer que o Brasil vai estar bem? Claro que não, né, galera? Tá? Porque não é só a balança comercial que define a economia de um país. Existem outros fatores aí envolvidos. Mas a balança comercial norte-americana, ela é bastante negativa. E tenham ciência que os norte-americanos, eles fizeram questão, o Trump, né? Ele fez questão de melhorar a balança comercial. Como que ele fez isso? Primeira coisa, galera. Gerar emprego nos Estados Unidos. Por quê? Porque se eu gerar emprego nos Estados Unidos, se as indústrias elas ficam nos Estados Unidos, isso vai fazer com que eu não tenha aqui, sei lá, porque muitas vezes acontecia, uma empresa americana ia para a China, produzia na China, e os norte-americanos tinham que importar uma coisa americana da China. E se a indústria ficasse nos Estados Unidos? Sensacional. Então, ó, gerar emprego nos Estados Unidos, principalmente com a queda dos impostos. Os norte-americanos, galera, o Trump, aliás, ele fez uma política muito baseada na queda dos impostos. Queda dos impostos de quem? Não da população em geral. Queda dos impostos das empresas. Professor, deu certo essa tática? Não é que deu certo, deu muito certo. Mais ou menos. Por que a queda dos impostos das grandes empresas dá certo? Porque as empresas vão se sentir mais atraídas em ficar nos Estados Unidos do que migrar para outros países. E as empresas com mais dinheiro, elas fazem mais investimento. Fazendo mais investimento, gera mais emprego. Galera, para vocês terem uma noção, os Estados Unidos, ele chegou no período da era Trump a ter um desemprego de 3,5%. Isso é praticamente pleno emprego. É uma política de pleno emprego dentro de um mundo capitalista, tá? Por conta dessa redução dos impostos. Mas a gente tem que pensar, professor, sensacional, adorei essa medida. Se reduz os impostos das empresas, isso vai gerar mais emprego. Porém, a gente pode falar
que houve também um aumento da desigualdade. Isso aqui não pode ser deixado de lado, tá? Por que, professor, aumento da desigualdade? Claro, se você mexe na questão tributária, tirando o imposto do mais rico, você vai ter que colocar imposto em cima de alguém. Alguém vai ter que pagar a conta, né? E geralmente quem acaba pagando a conta por meio do consumo e tal, acaba sendo o trabalhador, população mais pobre. Ou seja, aumentou o imposto das empresas, gerou emprego, mas em compensação a desigualdade aumentou bastante, tá? Os Estados Unidos, isso aqui eu até comentei com vocês também, ele saiu do NAFTA. Lembra disso? North American Free Trade Agreement. Ou seja, o acordo de livre comércio dos países da América do Norte. Estados Unidos, Canadá e México. Saiu do NAFTA e fundou o que a gente vai chamar de UNSCA. Que é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que o Trump, ele colocou algumas taxas, né, algumas tarifas ali, em cima de México e de Canadá. Para quê? Para os produtos mexicanos não acabarem com a produção agrícola americana. Para os produtos canadenses não acabarem com a produção industrial americana. Então, ele foi colocando taxas em um monte de países. Cara, ele colocou, por exemplo, cotas de importação de aço e alumínio no Brasil. Isso aconteceu logo no seu primeiro ano de governo, tá? Tem até uma foto que ela ficou bem famosa de uma reunião do G7 em que tá o Trump assim, ó, talvez vocês se lembrem. Tá o Trump sentado meio aquado assim, ó, e tá o Shinzo Abe, que é o representante japonês, em cima dele, a Angela Merkel também, o Macron, todo mundo formando tipo um círculo assim em volta do Trump, aparentemente na foto, né, todo mundo inconformado com ele, e ele tipo meio dando de braços, dane-se vocês. Por que essa foto ficou tão icônica na época? Porque foi justamente no período que o Trump ele estava fazendo essas políticas de sobretaxas, de protecionismo, em cima de todos os países. Fez isso em cima da União Europeia, fez isso em cima do Brasilzão, fez isso em cima do Japão. E aí, claro, professor, isso desagradou? Claro que desagradou, né? Mas, de novo, você vai fazer o quê contra os americanos? Você pode chorar, né? Ô, droga, o cara boicotou meus produtos. Mas você é obrigado a continuar vendendo para eles. Por quê? Porque eles são, não maior, né? Maior é a China, mas assim, o mais poderoso mercado consumidor do mundo, com toda certeza. Tá bom? Cara, até nos Estados Unidos, meio que tudo é voltado para o consumo. Para vocês terem uma noção, por exemplo, os Estados Unidos não é o país que mais recebe turistas no mundo. Sabe quem que é? É a França. A França é o país que mais recebe turista no mundo. Mas os norte-americanos são o país que mais ganha dinheiro com turismo. Por quê? Porque até a forma de turismo é diferente. Quando você vai para a França, vocês, claro, né, que vão para a França constantemente, tenho plena certeza, quando você vai para a França, geralmente, o que você faz lá? É mais um turismo assim, cultural, entendeu? Então, você vai para um museu, você vai lá ver o Museu do Louvre, você passeia pela Champs-Élysées, vê o Arco do Triunfo, tal, aquelas coisas bonitinhas. Tá? Típico aí, né? Final de semana típico nosso aí. Quando você vai para os Estados Unidos, até o tipo de turismo é diferente. Você vai para a França para dar uma passeadinha. Nos Estados Unidos, você vai para comprar, pode ter certeza. Você vai lá na Flórida, naquele monte de shopping e tal, essas coisas. Então, os norte-americanos, eles têm essa sociedade do consumo muito forte. Essa questão do crédito, ela é muito forte para eles, tá? Então, ó, cotas de importação de aço e alumínio. E, claro, a gente não pode, galera, esquecer da guerra comercial e da guerra tecnológica com a China. A guerra comercial e a guerra tecnológica com a China, a comercial, galera, acho que é bem nítido, acho que é bem simples a gente entender. É uma guerra de sobretaxas. Os Estados Unidos começou a observar, deixa eu ver aqui, quem é o país que tem a pior relação comercial? China. Galera, praticamente meio PIB brasileiro por ano, só meio PIB brasileiro por ano, aliás, né, só uma curiosidade,
Vocês viram que a Apple, ela é mais rica que o Brasil agora, né? A Apple, galera, o valor da empresa da Apple é maior que o PIB brasileiro. Tamo bem, hein, galera? Se o real se desvalorizar para 6 e pouquinho, a Amazon passa a gente também. E aí a gente vai ser mais pobre do que a Amazon. Tem isso, tá? Mas, enfim, a guerra comercial com os chineses, vai ser, aqui deixa eu até colocar, né? Com quem que é? A China. É uma guerra de sobretaxas. Então, o Trump falou assim, ó, o Canadá e México, sobretaxei vocês. Brasilzão, Argentina, sobretaxei vocês. União Europeia, sobretaxei vocês. Japão, também. Ô China, sobretaxei vocês. O Xi Jinping, o quê? Tá doidão? Nem ferrando. Se você me sobretaxar, eu sobretaxo vocês também. E aí, foi a primeira vez que algum país teve a capacidade de confrontar o Trump. Porque, convenhamos, galera, a China, ela é tão importante para os Estados Unidos como os Estados Unidos é importante para a China. Existe uma interdependência ali entre os dois, tá? E aí o Trump, o quê? Você vai me sobretaxar? Então eu sobretaxo mais você. Aí o Xi Jinping, não, então eu vou sobretaxar mais você. E aí começa uma guerra comercial ali entre os dois, uma guerra de sobretaxas. Essa guerra já acabou? Não. No começo do ano, no começo desse ano, antes da pandemia, tudo tal, na verdade já tinha começado, né, um pouquinho na China, mas antes disso virar uma pandemia efetivamente, eles fizeram um princípio de um acordo, no qual a China se comprometia a comprar alguns produtos americanos a mais para reduzir o déficit comercial. Cara, depois que começou a pandemia, o Trump começou a questionar a China, começou ainda mais uma tensão entre os dois países, esse acordo foi praticamente esquecido, tá? Então, assim, hoje as relações elas estão piores do que nunca. E na segunda-feira, a gente vai ter uma reunião da OMS, a Organização Mundial da Saúde, segunda-feira agora. Aliás, segunda-feira agora vai ser bem tenso, tá? O Celso de Mello provavelmente vai liberar o vídeo. O vídeo. Sei se com Deus. O vídeo lá do Bolsonaro, tá? A gente vai ter também uma reunião da OMS em que vão participar Estados Unidos e China. E, obviamente, a gente quer escutar o que eles têm para falar acerca da pandemia, das atitudes tomadas pela OMS e tal. Enfim, o Trump, galera, tá muito bravo com o que vem acontecendo com a China. Colocando responsabilidade nela, falando que é o vírus chinês, tal, essas coisas. E isso, obviamente, dificulta ainda mais as parcerias econômicas que possam vir a existir. Então, a solução dessa guerra comercial está muito longe de acontecer. Aí, essa tendência é que aumentem ainda mais as sobretaxas. Tudo bem? E essa guerra tecnológica? Essa guerra tecnológica é principalmente relacionada à tecnologia 5G. E principalmente relacionada numa briga entre duas grandes empresas. A Huawei contra o Google, tá? Por quê, professor? Convenhamos que eu costumo falar para vocês, vou até colocar aqui na lousa, que acho que isso é um ponto bem importante, ó. Os dados são o petróleo do século XXI. Os dados, ou seja, o dado das pessoas, eles são o petróleo do século XXI. É a nova riqueza do mundo. É o que as empresas, os países mais querem. A aula não é de China, né? Então não vou aprofundar tanto nesse debate, mas você deve saber que a China tem um sistema de monitoramento completo, 350 milhões de câmeras espalhadas pela China com capacidade de reconhecimento facial, e eles ficam reconhecendo facilmente a atitude que as pessoas têm. Então, se o cara jogou papel de bala no chão, se o cara atravessou fora da rua, se o cara cometeu um crime, etc. E tudo isso vai dando uma pontuação para essa pessoa. E aí, de acordo com a pontuação que essa pessoa tem, ela tem facilidade na hora de tirar um passaporte, de arranjar um emprego, ou ela acaba sendo excluída socialmente. É uma sociedade extremamente controladora. Tá? A gente tem que ter essa noção, extremamente controladora. Quem faz sistema de monitoramento é a Huawei. A Huawei, que tem no Brasil, a Huawei, que já instalou sua rede 5G na Coreia do Sul, já instalou sua rede 5G na Alemanha, já instalou sua rede 5G na Rússia. E é claro, convenhamos, cara, não, professor, mas eles respeitam a privacidade. Respeitam sim, né? Respeitam sim a privacidade. Porque a promessa é que a gente sabe que na China
mesmo as empresas que se dizem privadas, elas têm uma relação muito forte com o Estado. E existe, claro, a possibilidade da Huawei pegar os dados dessas pessoas que utilizam a tecnologia 5G e levar para o Estado chinês. Mas convenhamos, o que a China vai querer fazer com os meus dados? É possibilidade, né? O que a China vai querer fazer com os meus dados? Cara, simples. Isso, por exemplo, auxilia muito no marketing. Imagina, por exemplo, que no seu celular você fala para onde que você vai, o horário para onde você vai. Todo mundo já deve ter passado por um susto quando, de repente, aparece lá no Google Maps, você está saindo de casa, você está indo para tal lugar? Meu Deus, como o Google Maps sabe para onde que eu estou indo e tal? Cara, pelos padrões de vida que você leva. Geralmente você... É que assim, na pandemia não dá para lugar nenhum, né? Então, você está indo para casa? Tipo, vou ficar em casa. Mas, em geral, você tem um padrão de comportamento. E aí, com o Google, que é uma empresa americana, sabendo para onde que você vai, ela consegue fazer propagandas personalizadas para você. Imagina uma empresa que sabe exatamente a hora que você costuma passar por determinado local e solta uma propaganda no seu celular 5 minutos antes de você passar por aquele local. Concorda? A empresa ela poderia fazer uma propaganda muito mais personalizada para você. O celular consegue garantir isso. Acho que eu até já comentei, faça essa experiência. Começa a falar, galera, próximo do seu celular, uma palavra sempre, assim, repetida. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Então, sei lá, televisão. Você vai ver, vai começar a aparecer propagandas de televisão, tal. Isso já existe. Isso já é feito. O caso mais clássico é quando você procura alguma coisa, ou no Mercado Livre, alguma coisa, sei lá, ventilador. Aí começa a vir nas suas redes sociais 35 mil propagandas de ventilador, tá? Deixa eu ver aqui, calma aí, que me mandou. Exatamente, essa ideia mesmo, tá? E aí, isso falando na questão do marketing, que eu acho invasivo, claro que acho, mas menos pior, porque o mais pior, né, o pior de todos, seria a questão da intervenção nas questões políticas mesmo. Imagina um político ou um país que tem esses dados na mão. Ele sabe, por exemplo, a partir das... Saiu uma pesquisa, acho que era de Oxford, não sei exatamente, alguma universidade ou americana ou inglesa, enfim, que se você fica 100 dias numa rede social, aquela rede social, ela já te conhece mais do que a sua mãe. Olha isso. Baseado nas coisas que você vê, nas curtidas que você tem, nos sites que você entra. Nossa, esse cara aqui gosta de fazer teste do BuzzFeed. Eles conseguem saber isso, tá? Porque tem uns testes que são legais, né? Tipo, qual personagem, sei lá, qual garota super poderosa eu sou, tal. E aí você vai lá, faz o teste, essas coisas. Isso tudo é dado quando você está mandando para os sites, tá? Então os testes são muito... Qual sanduíche de você é, exatamente, né? Esses testes assim. E é bom legal fazer. Enfim. Isso tudo é dado que você está mandando. Tem lá, mostrando assim, ó, você está dando permissão para usar os dados. É que geralmente se dá clique continuar assim, você nem lê o que está passando lá. Mas tudo está dando permissão para utilizar seus dados. E aí, ele sabe, ele conhece extremamente você e ele sabe quais são os seus medos. Vamos dizer, por exemplo, que você estava pesquisando muito, você sempre curtiu tal, coisas que falassem a emprego, ou então atividades econômicas. Aquela empresa, né, ou aquele país, ele vai começar a colocar propagandas para você que exaltem um candidato que tenha questões que ele quer, né, relacionadas a emprego e que falem mal de questões relacionadas a emprego. Nossa, olha o que ele fez ali, ele gerou desemprego e tal. E vai mexendo com a sua cabeça isso. Ou então eu sou um cara que liga muito para o meio ambiente. Aí eu começo a liberar notícias específicas para você, que fala bem da questão ambiental de um candidato e fala mal do outro. Cara, e de novo, isso não é teoria da conspiração. Isso já existe, tá? Comprovadamente. Tem um documentário no Netflix chamado de Privacidade Hackeada. Esse documentário, ele fala justamente como o Brexit, ou seja, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia e as eleições americanas do Trump tiveram, sim, participação estrangeira. A Rússia, ela através de perfis falsos, fake news, tal, ela conseguiu mobilizar parte da população, soltando notícias, tal, a votarem pró-Brexit, ou seja, a favor da saída do Reino Unido, e pró-Trump também. Tá bom? Beleza? Então, assim, galera, esse America First seria muito mais pensar nos interesses americanos. E deu certo.
Eu diria assim, galera, que a curto prazo, sim. É uma política perigosa a longo prazo. Porque a longo prazo, isso vai gerando um isolamento geopolítico americano. Os países não estão falando agora. Mas sabe quando fica com aquela mágoa no coração? Olha o que os Estados Unidos fez comigo. O único que não fica assim é o Brasil, né? O Brasil, enfim, falta... Tá, enfim. Mas os outros países, de maneira geral, se os Estados Unidos fazem, eles são obrigados a aceitar. Mas falar que eles gostam disso? Claro que não, tá? Porque isso vai contra o que a OMC prega. Aliás, vocês viram que até o diretor da OMC ele pediu demissão nessa semana, justamente por conta dessa guerra comercial. Era um brasileiro, o Azevedo, né? Alguma coisa Azevedo, esqueci o nome dele. É o diretor da OMC. Ele pediu demissão um ano antes do fim do seu mandato, porque estava com uma guerra comercial gigantesca entre China e Estados Unidos, e ele sabia que a OMC meio que perde importância. Vou fazer o quê contra esses caras? Vou obrigar um a pagar sobretaxa para o outro? Ele não vai me respeitar, porque não precisa respeitar, vai desmoralizar a OMC e eu não tenho poder para fazer exatamente nada. Tá? Mas, enfim, é uma política dos americanos que dá certo a curto prazo, porque você melhora a sua balança comercial, você faz com que as indústrias fiquem nos Estados Unidos, não saiam para outros países. Só que não é uma política que pega muito bem geopoliticamente falando. E, claro, isso pode gerar bastante incômodos, no mínimo. Fala aí, David. Professor, o que os Estados Unidos fez com os aliados que aceitaram a Huawei em seus respectivos países? Então, Sanções ou o quê? por enquanto nada, David. Mas, assim, eles se mostraram bastante inconformados. Alguns aliados ele pegou mais pesado, tanto que, por exemplo, existem alguns países, vou colocar aqui para vocês, ó, que não aceitaram a Huawei. Os países que não aceitaram: o Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. São países que não aceitaram a Huawei, pelo menos nesse primeiro momento, e o Canadá está pensando. O problema é que aqui no Brasil, por exemplo, o primeiro governador que se mobilizou, e aí já começou aquelas correntes do WhatsApp, né, que vocês sabem. Dória está vendendo São Paulo para a China, não sei o que lá. O primeiro governador que se mobilizou a atrair os investimentos da Huawei foi São Paulo. E o Brasil é federalista, que eu falei para vocês. Então, cada unidade da federação tem poder para fazer isso. Só que o Trump já avisou. Ô, Brasilzão, é bom vocês não aceitarem a tecnologia da Huawei. Só que, percebe, David, é meio que uma encruzilhada, assim, porque se o país não aceita, ele fica excluído do processo de globalização. Se ele aceita, no caso do Brasil, talvez a gente perca o nosso único parceiro geopolítico do momento. Porque geopoliticamente a gente está sendo considerado a escória do mundo. Tá? Um país, assim, isolado geopoliticamente, etc. Então a gente está meio que numa encruzilhada mesmo. O Trump já pressionou o Brasil, sim. Já pressionou o Brasil. Ou seja, galera, no futuro, a única escolha que você vai poder fazer é se você prefere ser espionado pelos americanos ou espionado pelos chineses. Não sei qual é menos pior, tá? Não sei. Talvez, vamos deixar os chineses um pouco, né? Tadinho deles. Brincadeira, galera. Deixa eu ver aqui. Desculpa se pode... Galera, relaxa, Diego, pode falar. Mesmo com tantas relações com os Estados Unidos, ainda é certo dizer que a China é comunista? Diego, a gente vai ter aula de China só para falar sobre isso. E a gente pode falar hoje, a China não é comunista, tá? Primeiro que assim, a gente, por mais que chame o Partido Comunista Chinês, tem uma diferença entre comunista e socialista. O comunismo é quando você não tem Estado, uma ausência de Estado. E com certeza não é isso que a China é. A China é um país, no máximo, ali que você pode considerar socialista, que é uma ditadura, entre aspas, do proletariado, tá? Só que a China é um novo tipo de socialismo, que a gente fala que é um socialismo de mercado. Então, ela preserva politicamente uma ditadura, que muito se assemelha a um socialismo, então controla os meios de produção, pelo menos parte deles, mas do ponto de vista de mercado, aceita investimentos estrangeiros, aceita transacionais, por isso que é um socialismo de mercado. Tem gente que chama de capitalismo de Estado ou socialismo de mercado, é o que a China é. Mas agora, comunista não é mais não, tá? A China, galera, é bem complicado, assim, mas eu diria para vocês que a melhor definição é um socialismo de mercado. Se o Marx visse essa definição, ele ia se revirar no caixão, galera, tá? Não ia gostar, não. Mas é um socialismo de mercado a China. Tudo bem? Fala aí, David, pode falar. Professor, eu não sei se eu estava fazendo, se eu vi esse termo
uma prova, não sei se foi ontem, porque ontem também teve simulado, mas, tipo, eu fiquei em dúvida no quesito de social-democracia. O que seria, tipo, como que seria a economia disso, sabe? Qual que seria o foco econômico ou político? Ô, David, se eu tivesse que traduzir para você social-democracia numa única palavra, seria keynesianismo. Ou seja, a gente tem várias correntes de esquerda. Então, tem a corrente marxista, tal. A social-democracia é uma das correntes de esquerda. É um pensamento de esquerda. E já que é um pensamento de esquerda, em geral, pensa muito mais nas questões sociais do que nas questões econômicas. A grande diferença de direita e esquerda, vai de maneira básica, assim, é que presidentes tal de direita, eles pensam que se economicamente o país vai bem, isso reverbera em questões sociais. Então, você primeiro investe em liberdade econômica, crescimento das empresas tal, para isso depois gerar um benefício social. E os governos de esquerda pensam que se você investir na questão social, isso consequentemente vai reverberar nas questões econômicas. A social-democracia é de esquerda. Então, basicamente, o que ela prega? Alta arrecadação de impostos, principalmente dos mais ricos, e um monte de benefício social, que é o keynesianismo. Então, você cobra altos impostos, mas fornece educação, transporte, saúde, tal, etc. Basicamente, uma social-democracia, por que a gente fala que é social-democracia? É como se fosse um socialismo, só que respeitando a propriedade privada alheia e não praticando uma ditadura. Então, um governo capitalista com aspectos socialistas. A gente pode colocar que social-democracia hoje, vai, Suécia, Noruega, Finlândia, esses países que são, o Estado ele é mais participativo, mas ele respeita a propriedade privada, tal, isso é uma social-democracia. Ok, Tá, valeu, professor. imagina, aqui no Brasil, o PSDB, né, ele se dizia um partido social-democrata, então, Partido Social-Democrata Brasileiro, né, da social-democracia do Brasil. Mais ou menos, tá? Pode dar um print aqui. E questões bem atuais, né, que a gente estava discutindo, vocês viram que essa semana tivemos notícias acerca da campanha eleitoral lá nos Estados Unidos. Está concorrendo, né, vai concorrer esse ano, Joe Biden, por parte dos democratas, e o Biden, ele já foi, né, o vice do Obama, então ele é conhecido, tá, no cenário político, e o Trump, tentando a reeleição. De verdade, se fosse ano passado, aliás, eu até comentei isso com vocês no começo do ano, não sei se vocês se lembram. Professor, existe a chance do Trump ser reeleito? Eu falei, não é que existe a chance, é muito provável que ele seja reeleito. Por quê? Porque a economia é super bem, o desemprego, queda recorde no desemprego, ele tinha conseguido colocar de novo, né? Se o Obama fez os norte-americanos ficarem bananão no cenário geopolítico, agora o Trump conseguiu colocar os Estados Unidos num outro patamar novamente, mas esse ano tudo degringolou. A taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 12,5%, de 12,5% a 14%, tá? Depende do instituto aí que você está considerando. Professor, nossa, mas não era 3,5%? Exatamente. Aliás, uma dúvida. Alguém sabe, galera, por que os Estados Unidos terem uma economia tão mais forte que o Brasil? O Brasil estava com 10,5% desempregados, agora atingiu mais ou menos 12,5% e tudo tal. Por que no Brasil só cresceu 2% o número de desemprego, enquanto nos Estados Unidos disparou 10%, mais que 10%? Alguém sabe assim, uma explicação plausível para isso? A gente já vinha de uma crise, né? E aí, concordo, Renato, ó, o Brasil ele já vinha mal, então como já vinha mal, né, tipo, não gerou tanto desemprego a mais, enquanto os norte-americanos eles tinham uma economia melhorzinha. Mas, além disso, Renato, a gente pode considerar também a questão das liberdades econômicas dos Estados Unidos. Não sei se alguém aqui tem pai ou mãe que é exatamente, né, Bia? Perfeito, tá? Não sei se alguém aqui tem pai ou mãe que é dono de empresa, tá? E sabe o quão difícil é para você demitir um funcionário no Brasil. Isso tem a sua parte positiva e tem a sua parte negativa, claro. Nos Estados Unidos é muito fácil. As leis trabalhistas elas são muito menos importantes, vai. Então, para você demitir um funcionário, rapidão. E aí a empresa está indo à falência, está quebrando tudo tal, demite o funcionário. Aqui no Brasil, para você demitir, tem que pagar multa de férias, multa de 13º, multa do não sei o que lá. Enfim, o preço para gerar uma demissão é muito, muito grande. Então o Brasil é bom nesse sentido. É bom nesse sentido. Só que, em compensação, quando a economia voltar a se recuperar, da mesma maneira que é mais difícil demitir no Brasil, é mais difícil contratar no Brasil. Nos Estados Unidos é mais fácil demitir e é mais fácil contratar.
Ou seja, nos Estados Unidos, os picos eles são mais rápidos. Então, se a economia está bem, gera muito emprego. Se a economia vai mal, muito desemprego. No Brasil, o processo seria mais lento. Quando a economia vai bem, o emprego vai diminuindo rapidão, depois vai descendo devagarzinho, tá bom? Então, o grande apelo que o Trump tinha eram as questões econômicas. Vamos ver se vocês conhecem esse papo, tá? Pode me chamar de racista, pode me chamar de não sei o que lá, doidão e tal, mas eu recuperei a economia americana. Agora, nem isso ele está fazendo. Cara, como vemos, os Estados Unidos é o país que tem o maior número de mortes por conta do coronavírus. As políticas do Trump estão sendo extremamente questionadas. E é óbvio que o Partido Democrata, que é a oposição ao Trump, está jogando com isso para fazer a popularidade do Biden ganhar. Fala assim, ó, se fosse o Obama, ou se for o Biden agora na próxima, a gente não estaria passando por esse problema. E aí, quando a economia vai mal, a raiva das pessoas começa a aumentar. E aí, todo aquele papo, ele falou que os mexicanos só traziam drogas, falou aquelas besteiras lá que ele costuma falar, isso começa a aparecer novamente e a popularidade vai caindo. O Biden, ele teve na última pesquisa eleitoral 6% a mais do que o Trump. Ele passou o Trump nas pesquisas eleitorais. Só que mesmo assim, o Trump está ganhando. Só por quê? Para eu conseguir explicar isso, a gente até pode fazer uma aula de atualidade sobre o sistema eleitoral americano, para vocês entenderem como funciona. Mas de maneira bem resumida, tá? Você tem ali os estados americanos, beleza? E cada estado tem um número de delegados, que varia de acordo com a economia e com a população do estado. Então, se você ganha em muitos estados que não tem muita importância, não tem muitos delegados, por exemplo, os estados ali do centro dos Estados Unidos, você tem 3, 4, 5, 6 delegados às vezes, porque a economia ela é bem pequenininha e a população também. Então, você ganhar lá, claro que é legal, mas não te dá uma vantagem eleitoral muito grande. Agora, quando você ganha, tipo, na Califórnia, a Califórnia tem para lá de 50 delegados. Aí, olha a diferença, percebe? Então, o Trump, ele ganha em estados mais estratégicos, enquanto Biden ganha em estados menos estratégicos. É o que aconteceu com a Hillary Clinton, por exemplo, nas últimas eleições. A Hillary Clinton teve mais votos que o Trump, só que o Trump ganhou em estados que tinham mais delegados, estados que eram mais estratégicos, mais importantes economicamente. Então, ele acabou levando a vitória. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo hoje com os Estados Unidos. O Trump está perdendo bastante a sua popularidade. Certo, galera? Tudo bem? Dúvidas dos Estados Unidos? Não? Pode tirar um print aqui. Já tirou, né? Então eu vou apagar a luz, hein? Vamos começar então, galera, um novo tema agora, que a gente vai discutir. América Latina. América Latina, que a gente está levando em consideração aqui, galera, América Latina, quando eu falo para vocês, América do Sul, América Central e México. Existem duas maneiras de você regionalizar a América. Então, ó, duas formas de regionalização das Américas. Quando eu falo para vocês, galera, América, entenda isso aqui. Aliás, eu sou um cara que defendo que o Capitão América ele tem que mudar de cor, né? Porque Capitão América é de todos os países da América. Não pode ser Capitão América dos Estados Unidos. Aí ele tem que ter um pouquinho de verde e amarelo, um pouquinho de vermelho e branco, um pouquinho de verde, um pouquinho de azul e tal. Se ele é o Capitão América, efetivamente, senão ele é o Capitão Estadunidense, não o Capitão América, tá bom? Eles insistem em falar que eles são os americanos. Americano é todo o continente, tá bom? Mas, enfim. Então, existem duas formas de regionalizar as Américas, de regionalizar todo aquele território que eu mostrei para vocês. A gente pode regionalizar seguindo um critério que eu vou chamar para vocês de critério histórico cultural. Nessa regionalização, segundo o aspecto histórico-cultural,
a gente vai levar em consideração a forma de colonização. Como assim, professor, a forma de colonização? Nós tivemos duas formas de colonização, basicamente. Uma que foi a colonização por colônias de exploração. Colônia de exploração, vocês devem ter aprendido a história do Brasil já, né? Aquele sistema, galera, de plantations, plataforma de exportação, tudo tal, que geralmente quem acabou praticando foi Portugal, no caso do Brasilzão, é nós, ou Espanha. Ah, professor, mas tem exceções. Claro que tem, né? Tipo, Jamaica. Jamaica foi colonizada pelos ingleses e também faz parte desse sistema aqui que eu vou contar para vocês. Quando foi colônia de exploração de Portugal e Espanha, a gente vai classificar esses países como América Latina. América Latina. Quando o país ele foi colônia de povoamento, ou seja, um sistema menos explorador, que de maneira geral foi colonização ou inglesa ou francesa, no caso do Canadá, né, por exemplo, aí a gente pode falar que seria a famosíssima América anglo-saxônica. Professor, qual país faz parte de qual? América Latina é isso aqui, ó. México para baixo. Tudo que está do México para baixo, inclusive os países aqui, ó, do Caribe, esses países como Cuba, Porto Príncipe, Haiti, Jamaica, tal, Bahamas, todos esses países fazem parte da que a gente chama de América Latina. América do Sul, América Central e México. Isso é América Latina. América anglo-saxônica pega aqui Estados Unidos e Canadá. Então é uma questão muito mais relacionada à cultura, à história, ao tipo de povoamento. Tá? Essa é uma das formas de regionalização. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil está na América do Sul ou na América Latina? Nos dois, tá? Porque depende da forma como eu estou regionalizando. Lembrando que para a geografia, regionalizar nada mais é do que dividir com critério. Tá? É dividir utilizando algum tipo de critério que você acha conveniente ali no momento. Ok? Então, ó, essa aqui é uma das formas de separação. Existe uma outra também que eu quero falar com vocês. Mas antes, ó, deixa eu só... Já posso apagar, galera? Tira um print aí quem quiser. Beleza? Vou apagar, tá? E a outra forma de regionalização que existe, essa aqui que é um pouco mais utilizada, tal, é a regionalização que utiliza os aspectos naturais. Ou seja, galera, dividindo o mundo aqui nas suas placas tectônicas. O mundo não, né? As Américas nas suas placas tectônicas. E de acordo com essa separação, com essa regionalização, a gente vai conseguir diferenciar, dividir em América do Norte. Professor, por que chama América do Norte? Porque está sob a placa norte-americana. Quem faz parte da América do Norte? Professor, simples. Estados Unidos, Canadá e México. Ou México, América Central? América Central. Ou América do Norte? América do Norte. Ou América Central?
Central. David, fala pra mim, o que você acha? México, América do Norte ou Central? Meio, meio. O senhor tá no meio dos dois. Muito mais simples de resolver. Galera, ó, toma cuidado, tá? O México, se eu mostrasse para vocês a divisão de placas tectônicas, a placa norte-americana, ela passa por aqui, assim, ó. Ou seja, o México, ele está na placa norte-americana. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, o México não está na América Central. O México está na América do Norte. Tá? O México não é a América Central, o México é a América do Norte. É porque a gente confunde, porque assim, culturalmente, claro, eles são muito mais parecidos com a América Central, com a América do Sul. Mas a divisão em placas tectônicas, ela não leva em consideração aspectos históricos, econômicos, culturais. Ela leva em consideração placas tectônicas. E o México é um país que sim está na América do Norte. Tá bom? A gente vai dividir em América Central, sendo, galera, que da América Central a gente consegue dividir em dois grupos. Os países do Istmo, que são os países continentais da América, e os países insulares, que são as ilhas da América Central, tá? Aquela galera que vocês, quando cansam um pouco da Europa, costuma ir, né, para Porto Rico, tal, costuma passear nas praias ali de Cuba, bem bonito, né, Bahamas, tal, locais assim mais divertidos aí pra gente ir, tá bom? Muito cuidado, galera, porque América Central, de maneira geral, é o que vocês menos conhecem. Se eu perguntasse para vocês, fala para mim um país continental da América Central. Professor, tem aquele lá. Tem, né, aquele. É. Países que, em geral, vocês não conhecem. Belize. Não, professor, Belize não é país. É sim, galera, existe, tá? Belize, tá bom? Nicarágua, Honduras, Panamá. Todos esses países aqui, ó, que pegam do México até a Colômbia, isso aqui são todos os países do Istmo. O Istmo da América Central. Os países continentais, tá vendo? Porque eles ligam o continente sul-americano ao continente norte-americano. E temos também os países insulares. Quando eu falo para vocês de insular, isso é uma coisa que vai aparecer bastante em provas de geografia. Assim, tal país insular. Tal país insular é uma ilha, tá? Insular é ilha, istmo é continente. Deixa eu ver aqui. Por favor. É verdade, né? Honduras. Aliás, a Copa do Mundo ajuda bastante sobre essas coisas, tá bom? Então, ó, Honduras, Nicarágua, Guatemala, Belize. Você precisa ficar decorando esses países? Tem um país que eu acho importante vocês saberem, mas quando a gente começar a discutir as questões geopolíticas, eu vou falar um pouquinho mais, que é a Nicarágua, tá bom? Porque lá está acontecendo uma guerra civil, tal, essas coisas. Então, vai ser mais importante. Nas aulas presenciais, galera, é bem legal, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Isa, ela já morou na América Central, tá? Ela já, se não me engano, ela ficou em Honduras e Nicarágua, se não me engano. Ela trabalhava lá ajudando os povos indígenas da região, em questões ali da enfermagem e tal. Então, ela tem vários relatos bem interessantes, porque a gente já vê que a América Central, ela sempre foi considerada meio que um quintal dos Estados Unidos. E literalmente era mesmo, tá? Bases militares, tal, essas coisas. E existia uma luta bem importante dos povos mais pobres, dos povos indígenas ali da região, para se livrar dessa influência americana, do Istmo. Os países insulares, de maneira geral, eles são um pouco mais ricos. Os países da América Central, do Istmo, eles são muito mais pobres, tá? Nicarágua, tá? É bem pobre esses países. Os países insulares, em geral, eles são mais ricos, a gente já vê por quê, mas, resumidamente, eles têm o turismo muito a favor deles. Quem não quer passar um tempo no Caribe, né? Claro. E também, vários deles têm um esqueminha para ganhar dinheiro. O esqueminha bem interessante, que é um esqueminha de paraíso fiscal. Você pega as Ilhas Caimã, Bahamas, tal, todos esses países são paraísos fiscais. Então, recebem dinheiro sem cobrar alguma justificativa por isso. Mas, sei lá, a gente vai falar mais sobre isso depois, tá? Da América Central e o Istmo.
Só para pegar exemplos aqui, vou pegar exemplos, ó, do Istmo, a gente pode colocar Honduras, já que jogou a Copa do Mundo, né? Então, beleza, nem a Bia falou. E os países da América Central e Insular, a gente pode colocar Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana. Vamos colocar aqui, vai, Cuba. Comunista, petista. Calma, galera, só um exemplo, tá? Só um exemplo. Não sou comunista, petista, calma. E a gente pode pensar na América do Sul. América do Sul é nós, estamos na América do Sul. Cara, de verdade, quando eu tô presencialmente com vocês, eu geralmente pego um mapa preto e branco, sem o nome dos países, e chamo algum aluno para a lousa para ficar falando o nome dos países da América do Sul, tá? Porque assim, não vocês, né, mas alunos de outros anos, imagina, não sabia localizar os estados brasileiros. Se eu mostrar, por exemplo, o Nordeste ali, tinha aluno que não sabe a sequência de estados. Vocês não, vocês com certeza sabem, né, a sequência. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, vocês sabem, né, a sequência ali de estados do Nordeste. E com certeza vocês sabem também a localização de todos os países da América Central. Se eu colocar uma mapinha em preto e branco assim, ó, pedir para vocês apontarem a Colômbia, vocês não vão confundir com a Venezuela. Professor, eu não vou confundir porque eu não sei o que nenhum dos dois, né? Então, galera, cuidado, tá? De verdade, existem algumas regiões que é essencial que vocês conheçam. Essencial, porque o vestibular cobra muito disso, localização geográfica. Então, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, quem não sabe localização dos países da América do Sul, pega um atlas, faz um mapa em folha vegetal, qualquer coisa, e decora a localização desses países. A gente está falando de países como a Colômbia, que vem passando por um processo intenso com as Farc, isso é questão de atualidade. Venezuela passando uma crise econômica gigantesca. Os países do Mercosul se desfazendo, se esfacelando, isso pode ser cobrado a partir de localização geográfica. A gente está falando do Equador, que tem o Lenín Moreno, uma guerra civil praticamente no Equador acontecendo também. A Bolívia, que teve a saída do Evo Morales recentemente. Dizem que foi um golpe, outras pessoas falam que não. Então, tudo isso é assunto de atualidades que pode ser trazido inicialmente a partir de uma localização geográfica. Vou ter duas regiões que eu vou pedir isso para vocês, que é a América do Sul. Por favor, galera, aprendam a localização da América do Sul. E a América do Sul acho menos difícil, e um que é um pouco mais difícil, mas que também é importante, que é o Oriente Médio. Se eu pedir assim para vocês localizarem no mapa, onde está o Iraque? Onde está a Síria? Onde está o Irã? Arábia Saudita? Israel? Cara, todos esses países têm que saber localização geográfica. Tem que saber, tá? Então, da América do Sul é diferente. Aqui vai estar mais fácil, porque eu tô com uma mapinha aqui próximo. Deixa eu até chegar mais perto aqui, ó. Porque eu tô com uma mapinha próximo de vocês, tá? Mas vamos lá, ó. Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Brasil. Professor, Brasil eu sei. Aê, Brasilzão, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Nós temos no total, galera, 12 países e 2 territórios ultramarinos. Ah, isso que legal. Só que eu não sei o que é um território ultramarino. Um território ultramarino é um jeito novo da gente falar colônia. É um território que 2 territórios aí que pertencem aos europeus, tá? E que estão na América do Sul. Vamos ver quais são os 12 países, ó. Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai. Isso, apontei Brasil, falei Paraguai, desculpa. Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Brasilzão, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Professor, a Guiana é da América do Sul? Sim. A Guiana é um país independente. Assim como o Suriname também é um país independente. Já foi dos holandeses, né? Já foi dos Países Baixos, mas hoje é um país independente. Portanto, nós temos 12 países e 2 territórios ultramarinos. Um é a Guiana Francesa. Alguém me fala qual que é o outro território ultramarino que nós temos aqui na América do Sul? Vou dar uma dica, ó. A rivalidade que existe entre um país que acha que é dele e o país que efetivamente é dono é muito grande, inclusive no futebol. Professor, eu odeio futebol, não ligo para isso. Vou dar outra dica.
Nesse local, eles falam inglês, mas tem um país que queria que eles falassem espanhol. O senhor não ajudou em nada. Vou dar uma dica. Não é Trinidad e Tobago, Diego, não é. Não é Trinidad e Tobago. Vou dar uma dica, ó. Fica mais ou menos assim por aqui, assim, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Ah, é as Malvinas, não é? Ou não tem nada a Exatamente, ver? perfeito. É. Tá? As ilhas... Aí, você percebe que o David, ele já tem uma certa ideologia já. Ele acha que as ilhas têm que ser argentinas. Vou colocar a câmera aí, então. Essas ilhas que o David falou, então nós temos, né? 12 países independentes, mais 2 territórios ultramarinos. Esses 2 territórios ultramarinos são Guiana Francesa e as ilhas, que você pode chamar de Falklands, que é o nome oficial dela, ou você pode chamar das Ilhas Malvinas. A Guiana Francesa pertence à França, né? Acho que é meio óbvio isso, beleza? Aliás, até ano passado, quando teve aquela questão, lembra? Do Macron com o Bolsonaro, o Macron falando que o Bolsonaro queimava a Amazônia, tudo tal. E aí o Bolsonaro falou assim, você não vem se meter aqui porque você não tem floresta amazônica. Mentira, galera. E ele falou isso. Eu tenho sim floresta amazônica. Porque parte da floresta amazônica está na Guiana Francesa. E a Guiana Francesa é um território francês. Aliás, o país que tem a maior fronteira com a França é o Brasil. Juro, tá? A maior fronteira francesa é o Brasil. Então tem a Guiana Francesa e as Falklands e as Malvinas, que são aquelas ilhas que ficam na costa da Argentina. Aquelas ilhas, segundo os ingleses, isso é uma disputa secular que existe, tá? Chama-se Ilhas Falklands e, segundo os argentinos, chama-se Malvinas. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês da crise do petróleo que aconteceu em 1973 e tal? Na época, quem acabou se lançando a presidente não, né? Primeiro-ministro no Reino Unido foi a Margaret Thatcher. Lembra aquela conhecida como a Dama de Ferro, que lançou, né, o neoliberalismo, a redução do Estado e tal. E ela tinha, assim, pouquíssima popularidade à época, porque ela estava batalhando contra o sindicato, contra os trabalhadores. Imagina, fazer isso na Inglaterra é muito perigoso, muito complicado. É um país muito sindicalista, com leis trabalhistas muito fortes e tal. Então, assim, ela estava sendo odiada pela população e pelos sindicatos. A Argentina viu que a coisa não estava boa para os ingleses e resolveu atacar. Partiu para cima das Falklands. O senhor conseguiu reconquistar? Não, tomou um couro, tá? Até porque a gente sabe que a frota marítima inglesa ela é uma das mais fortes do mundo. Isso desde séculos. Então a Argentina não só perdeu o controle das ilhas Falklands, né? Sempre foi Falklands ali, não só não conseguiu ganhar, como ainda a Margaret Thatcher aumentou sua popularidade em cima disso. Porque você ganhar um conflito para defender um território que é seu, mesmo muito distante, é uma coisa que dá popularidade para você. Então, assim, para a Argentina foi péssimo, perdeu recursos, perdeu dinheiro e ainda melhorou a condição política e financeira do Reino Unido. Tá? Tudo bem, galera? Dúvidas? Então, o território pertence a quem? Aos ingleses. Até foi feito um plebiscito. Foi feito no começo dos anos 2000, para saber se a população preferia pertencer aos ingleses ou preferia pertencer aos argentinos. Eles quiseram, galera, pertencer à Inglaterra. Eles já falam inglês, a Inglaterra é muito mais rica, né, do que a Argentina e tal. Mas convenhamos que a Inglaterra só tem uma Copa do Mundo, a Argentina tem 2. É um ponto a ser levado em consideração, né? Quem é o craque da Inglaterra hoje? Não tem. Em compensação, o craque da Argentina é o Messi. Então, existem coisas relevantes que eu acho que eles desconsideraram na hora de fazer a votação, né? Coisas que são muito relevantes para o debate político nacional. Tá bom? Beleza? Galera, tira um print aqui, ó. Ok. Vou apagar, tá? Rapidão.
Como sempre, a gente vai começar, galera, a discutir os aspectos naturais. O nosso debate sempre vai começar, né, pelos aspectos naturais de cada local. Pegando aqui, galera, o aspecto natural, vamos pensar primeiro no relevo. Lembrando que quando eu discuto com vocês relevo, a gente está discutindo forma. O Júlio, galera, já discutiu relevo com vocês? Porque isso me ajuda muito. Já falou de orogênese, planalto, planície e tal, essas coisas? Já. Sim, ele iniciou. Já, beleza, isso me ajuda muito, tá? Que aí eu não preciso ficar explicando para vocês como que funciona a questão das placas tectônicas, tal, uma coisa que me auxilia bastante. Então, quando a gente pega, galera, o relevo da América, eu vou desenhar para vocês uma América, meu Deus, hein? Esquemática, galera, esquemática. Tchuru-tchu. Não tá plano, pelo menos. Mas era mais fácil de desenhar, pelo menos, o retângulo. Ó, isso é um fígado, não é? Tá? América. Lembrando, né, que a gente pode dividir aqui. Tá meio torto, professor. Desculpa. Aqui passando o 23 graus norte. Aqui mais ou menos assim, ó, passando a linha do Equador. E mais ou menos aqui assim, ó, passando o 23 graus sul, tá? A gente viu o relevo dos Estados Unidos. Isso vai ser importante para a gente ter o relevo das outras regiões. Assim como eu falei para vocês, praticamente, galera, toda essa parte aqui, à esquerda, ou a região central do México, todo ele dominado por essas montanhas. Ou seja, a parte esquerda aqui, tá, beleza, são os dobramentos modernos. Como vocês aprenderam com o Júlio, se tem dobramentos modernos, quer dizer que é uma área de contato de placas tectônicas. Verdade, tá? Se eu fizesse para vocês aqui o desenho, ó, toda essa região é uma área de contato de placas tectônicas. Área de contato de placa tectônica, aliás, que faz um movimento até convergente aqui no caso, ou seja, movimento de encontro. E aí a gente vai ter aquele processo de formação de montanhas, ou, como o Júlio comentou com vocês, a famosíssima orogênese. Lembra disso? Orogênese. Gênese, princípio, or, montanha. Processo de criação de montanhas. Tá? Na região de número 1, Estados Unidos tem um nome, no México tem outro nome, na América Central tem outro nome e na América do Sul tem outro nome. Nos Estados Unidos, a gente já viu, esses dobramentos modernos se chamam montanhas rochosas. São as famosíssimas rochosas, o Monte Nevada e por aí vai. No México, a gente vai chamar esses montes de Sierras Madres. Sierras Madres. Ponto bem importante, tá? Na América Central, temos duas cordilheiras ali. Isabelia e Talamanca. Isabelia e Talamanca são as duas cordilheiras que existem aqui na América Central. E na América do Sul, o local, galera, que quando vocês estão mais sem dinheiro, não conseguem passar umas férias no Caribe ou até na Europa, aceita ir para o Chile mesmo, né? Vamos para o Chile mesmo, para o Peru e tal, Bela Machu Picchu, que é a famosíssima Cordilheira dos Andes. A famosíssima Cordilheira dos Andes. Tá? Então percebe que é o mesmo conjunto montanhoso, exatamente igual. A única diferença é a presença, galera, o nome. Mas a questão, o que formou, é exatamente a mesma coisa. Se a gente for pegar na região central das Américas, então essa partezinha aqui, ó, mais central das Américas, o relevo, ele é bem parecido também. Essa região aqui, ó, são as famosas planícies. Só que as planícies sedimentares.
Se vocês estudaram relevo, vocês com certeza já estudaram rochas. Certeza. Quando existe uma rocha sedimentar, qual que é o tipo de recurso que é possível explorar mesmo? Petróleo? Petróleo, né? Perfeito, David. Petróleo e combustíveis fósseis de maneira geral. Então pode ter carvão, pode ter petróleo, pode ter gás natural. Nos Estados Unidos, Texas, muito petróleo. México, Golfo do México, muito petróleo. Amazônia, muito petróleo. Venezuela, muito petróleo. Bolívia, muito gás natural. Enfim, percebe, galera? Essas planícies sedimentares centrais, pense nela como se fosse um arcabouço de combustíveis fósseis. E aí? Os maiores exemplos que eu posso dar para vocês é no México, que é um país riquíssimo em petróleo. Posso colocar aqui a Venezuela, país riquíssimo também em petróleo. A Bolívia, que não tem muito petróleo, mas é riquíssimo em gás natural. E a própria Amazônia, que também é uma região que dispõe de muito petróleo. Se a gente continuar mais para o sul aqui, ó, a Argentina também pega um pedacinho dessa planície. E a Argentina não tem muito petróleo, mas ela tem muito carvão mineral, que também é um combustível fóssil. Por quê, galera? Se vocês se lembrarem, combustíveis fósseis, eles são formados a partir do soterramento de matéria orgânica. Então, tem que ser em rocha sedimentar. Só vai ter combustível fóssil em local que tenha rocha sedimentar. Tudo bem? Galera, se eu coloco aqui, vocês enxergam, né? Sim, vai até aqui, né, o que vocês estão enxergando. Tá. E essa parte mais oriental das Américas, que a gente vai ter os famosíssimos dobramentos antigos. E aí, nesses dobramentos antigos, a gente pode colocar, pessoal, por exemplo, as nossas serras aqui. Vocês já chegaram a estudar relevo no Brasil? Não sei se o Júlio já chegou nessa parte. Falou do Aziz Absaber, do Jurandir e tal. Se não falou, ele vai falar ainda. Ele Essas serras aqui... apenas. Ah, ele só... Tá, beleza. Essas serras aqui, galera, são conhecidas, ou pelo menos o Aziz Absaber chamou, de os mares de morros. Os mares de morros, eles pegam aqui todo o nosso litoralzão, passando por São Paulo. Imagina, você quando tá sem dinheiro mesmo, aí sem dinheiro, né, falido, aí para onde você vai? Campos do Jordão, Serra Negra, Monte Verde, locais que são muito baratinhos para o nosso padrão de consumo, percebe? Então é só quando a gente está sem dinheiro mesmo, claro. Brincadeira, tá? Todas essas regiões, que elas são mais frias, claro, né? Elas ficam nessa região serrana, nesses mares de morros aqui. Planaltos cristalinos, de maneira geral. Uma rocha cristalina. Então, se é cristalino, existe a possibilidade da exploração de minerais metálicos. Ouro, ferro, alumínio, estânio, manganês e tal. Isso existe, galera, tanto aqui ó, no litoral brasileiro, quanto no litoral americano. Certo? Galera, pode dar um print aí, por favor. Quem quiser, né? Claro. Ah, só esqueci, antes de dar o print. Aqui nos Estados Unidos, a gente vai chamar essas cadeias antigas de os Montes Apalaches. É que a gente já discutiu isso, né? Eu já falei isso aí para vocês, tá? Se a gente continuar... Pode falar, pode falar. Então, nessa parte central não tem esses dobramentos antigos? Não tem, não tem. Nem nos Estados Unidos, nem no México, nem na América do Sul. É tudo planície aqui. Pensa, ó, o Pantanal está nessa região, que é uma imensa planície. A Amazônia é uma planície. A Venezuela é a planície do Orinoco, também é uma planície. Essa região do México aqui,
Outra região que vocês costumam ir bastante. Cancún. Eu fico falando, é só brincadeira, tá? Eu nunca fui nem para Cancún, nem para lugar nenhum, tá? Já fui para Europa, talvez. Nunca viajei assim, fico brincando só. Aqui tá Cancún, que fica na planície, por exemplo. Aqui chama planície do Yucatán. A gente vai ver isso quando eu falar de México, mais especificamente, tá? Aqui é a praia de Cancún, muito visitada aqui, ó, a região das planícies. E tem uma praia, que esse sim é meu sonho. Um dia eu vou para lá ainda. É uma praia que fica na costa oeste aqui mexicana. É uma praia que apareceu num seriado muito importante para mim na minha infância. Até hoje, um pouquinho, tá? Que é o Chaves. O Chaves, lembra que ele ia para Acapulco? Acapulco, efetivamente existe e é realmente uma área muito turística do México, que fica aqui na costa oeste. Só que era uma área de reserva ambiental, tudo e tal, e aí estava gerando muitos impactos ambientais. Na década de 80, década de 90, eles transferiram o centro político de Acapulco para Cancún. Só que Acapulco era muito melhor, por quê? Aqui passa uma corrente marítima fria. Então, por mais que o litoral seja um pouco mais, a água seja um pouco mais fria, vocês lembram que água fria geralmente é uma água, é um clima mais seco. E para você ir para a praia é bom, né, que não fique chovendo. Cancún é um clima tropical. Aqui passa a corrente do Golfo, extremamente quente. Então, é uma praia muito mais chuvosa, tá? Acapulco ficava aqui, ó. Um dia eu vou para Acapulco ainda. Beleza? Galera, ó, tira um print aí, quem quiser. Na próxima aula, a gente vai separar, começar a discutir aí outros traços, né, de clima, tal, vegetação, e falar de aspectos econômicos e humanos da famosíssima América. Tá bom? Falou, gente. Beijo, abraço e tchau. Fala aí, David. Pode falar, sem problema. Não, professor, não tem nada a ver com a aula. É porque ontem eu tava vendo esse negócio da Huawei, sabe? E, tipo, do nada, no meio da notícia, tava falando de Taiwan. E, tipo, falando dessa reunião que vai ter segunda-feira, se Taiwan vai poder, tipo, meio que ficar de espectador, sabe? Eu queria entender mais um pouco desse contexto com Taiwan, porque ela é tão recusada, assim, tipo... Então, como ela foi David, separada, sei lá. o que acontece? A China, até 1949, ela era um país totalmente capitalista. Tinha um partido que comandava o país, que era um partido chamado de Kuomintang, e tinha um líder chamado de Chiang Kai-shek. Tá? Isso, quem não quiser saber da dúvida, tá? Beijo, abraço, tchau, pode sair, dar uma descansada. Vou ficar aqui com o David, ó. Então tinha lá um partido capitalista que comandava a China e tal. Em 1949, teve a Revolução Chinesa. Eu vou apagar a lousa, David, acho que vai ficar mais fácil para você entender. Essa aqui, por incrível que pareça, é a China, tá? David, eu vi sua cara. É a China. Que até 1949 era um país capitalista. Em 1949, a China vai passar pela Revolução Socialista, em que o Mao Tse-tung assume o poder. O que vai acontecer? Tem uma ilhazinha que fica mais ou menos aqui, que é a ilha de Formosa, o nome geográfico dela, mas que depois vai ser conhecido como Taiwan. Quando acontece a Revolução Chinesa de 1949, esse partido capitalista, o Kuomintang e os capitalistas tal, eles saem da China continental e vêm para Taiwan. Então, os capitalistas fogem da China. E eles vão fundar em Taiwan o que, segundo eles, é a verdadeira China. Então, como que funciona, David? Depois da Revolução, Taiwan se diz a verdadeira China, falou que eles não passaram por uma revolução, que eles são a ilha de verdade, e aqui é a China que a gente conhece efetivamente. Então, a pergunta é difícil de ser respondida, David. Tipo, Taiwan é independente? Não é que Taiwan é independente. Taiwan, para a galera de Taiwan, é a China. Isso aqui nem é a China de verdade. Para a galera que mora em Taiwan. Percebe?
Só que, claro, a China continental, que é a China socialista tal, tem um poder geopolítico muito mais significativo do que Taiwan, que é pequenininho. Mas Taiwan é uma baita potência econômica, é um baita referencial. É um dos tigres asiáticos, é um grande produtor de tecnologia. Então, os países até fazem comércio com Taiwan, mas sabendo que se eles fizerem comércio com Taiwan, mostrando para o mundo, olha, estou fazendo comércio tal, isso vai desagradar a China, porque a China não reconhece Taiwan como um país de verdade. Para a China, eles chamam Taiwan de a ilha rebelde. É a ilha que diz que não é chinesa, eles dizem que eles são a China de verdade, mas eles sabem que de verdade eles pertencem à China e que o território e que a China de verdade, efetivamente, é a China continental. Então, os Estados Unidos reconhecendo, fazendo Taiwan participar da reunião, ele está reconhecendo que existem sim duas Chinas, ou que pelo menos Taiwan é o que eles consideram como a China de verdade, percebe? Por isso que a questão geopolítica é muito grande. Reconhecer Taiwan é reconhecer uma coisa que a China não concorda, porque segundo a China, Taiwan ainda é dos chineses. E, por exemplo, países como o Brasil reconhecem Taiwan ou não? Com medo de Então, ter problemas com as relações econômicas. problemas das relações econômicas. Pouquíssimos países reconhecem Taiwan. O Brasil não reconhece, apesar de fazer comércio com Taiwan. Mas, assim, a gente não tem embaixada, não tem nada lá em Taiwan. A gente admite que é território chinês. Mas, de verdade, é da China, é da China. Ok, valeu, professor. Desculpa aí. Imagina. Que isso? Falou aí. Tchau, bom final de semana. Você Até também. segunda. Até. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, tchau.